Olá, muito bom dia a todos. Hoje é dia 16 de junho de 2016. Esse é mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje temos aí uma abertura um pouco diferente do que foi a abertura ontem do índice futuro. Ontem a gente tinha tido aí uma abertura perto do zero, mas logo em seguida o mercado começou a subir. Hoje está acontecendo o contrário, né? O mercado abriu com uma queda razoável e até nesses primeiros minutos de pregão tem subido um pouquinho, mas ainda acumula aí uma perda de quase 1% nessa abertura. Meio que o Brasil seguindo os passos aí do resto do mundo, né? O resto do mundo sofre hoje, o mercado no mundo inteiro caindo, os futuros americanos também caindo, e a gente está acompanhando esse mercado internacional. Eu acredito que o mercado ainda hoje, digerindo um pouco da reunião do FONC, num primeiro momento, o juro não subiu lá nos Estados Unidos, né? Os juros não subiram. No primeiro momento, a reação dos mercados de ações foi interessante, mas principalmente nos últimos minutos do Dow Jones, o índice perdeu força e fechou quase no fundo do dia, trazendo mais um dia de queda para o Dow Jones e para o S&P 500. E meio que isso repercute no mercado europeu, que estava fechado ontem, que, portanto, não precificou essa queda dos últimos minutos do Dow Jones no final da tarde, né? Bom, ontem foi um dia de fortes emoções, né, na Bolsa e também para quem opera dólar. A gente esperava às 3 horas a decisão do FONC, às 3h30 a presidente do Banco Central Americano, a Janet Yellen, ia falar, e a gente acreditava que isso é o que traria volatilidade para o mercado, né? Mas uma hora antes, ou um pouco menos até, a gente teve uma queda em 10 minutos, ou até um pouco menos, de quase 800 pontos aí no Ibovespa, justamente por conta da delação do ex-ministro e senador Sérgio Machado, aliás, ex-presidente da Transpetro e senador Sérgio Machado, que de certa forma envolve o presidente interino Michel Temer, com um esquema de propina, enfim, para campanha eleitoral, no caso, para prefeito do Gabriel Chalita em 2012, né? O mercado caiu com muita força e depois se recuperou por completo. Num primeiro momento parecia ser uma coisa mais séria e o mercado entendeu que aquilo não era tão sério assim, né? Então o mercado teve uma forte volatilidade, o dólar subiu 50, 60 pontos em alguns minutos, o índice caiu 800 pontos em alguns minutos, e isso reforça, né, a nossa necessidade sempre de trabalhar com stop colocado no gráfico, né? Eu já fui defensor de quem tem disciplina, dá para deixar o stop montado e se o preço for contra você, você vai lá e aperta e sai da operação. Mas para esse momento, para momentos como esse, a coisa acaba não funcionando. Principalmente para quem faz operações mais curtas, como operações day trade, precisa ter o stop colocado no próprio gráfico, né? No próprio home broker, né? Hoje você também coloca o stop no gráfico. Essa plataforma, por exemplo, que eu estou usando aqui, você consegue colocar o stop diretamente no gráfico, né? Bom, o que acontece é que com esse movimento de ontem, o mercado continua próximo de um rompimento de um ombro-cabeça-ombro e um pouco mais longe de uma volta para o mercado de alta que a gente tem comentado com vocês, perfeito? Deixa eu falar sobre isso então. Vamos começar dando uma olhada aqui no Ibovespa, no gráfico diário. Olha só, né? Essa é a segunda perna do ombro-cabeça-ombro, o segundo ombro desse ombro-cabeça-ombro, né? E a gente, durante toda a semana, desde semana passada, tem traçado aqui uma zona que eu chamo de zona de congestão, perfeito? O que acontece aqui é que durante todo o momento em que o preço estiver aqui, você pode falar o que você quiser. Você pode falar que vai para 55, que vai para 40 aqui, mas a sua chance de acerto é de 50% e a de erro também, tá certo? Durante a consolidação, né, não tem ninguém que acerte muito mais do que 50% do tempo, né? Então a gente falava também que o legal vai ser operar o rompimento dessa consolidação, seja ele para cima, e existe essa possibilidade no meu entender, no meu entendimento, seja ele para baixo, perfeito?
Neste momento, a probabilidade de romper para baixo já está um pouco maior do que 50%. Por quê? Porque essa distância até o rompimento para cima, né, já está muito maior aqui do que a distância para o rompimento para baixo, né? Até sexta-feira passada, isso aqui estava mais próximo aqui do meio do caminho, né? Então, mais 1%, 1,5% de queda, a gente pode ter esse rompimento. Por que que esse ponto é importante? Bom, porque se vier para essa onda de queda, a projeção de Fibonacci, que é exatamente a projeção da onda 1, a gente poderia ter uma queda bem representativa, né? Uma queda, se isso aqui a gente chamar de onda 1, isso aqui de onda 2, né? Uma queda pelo menos até os 45 mil pontos, perfeito? Ou seja, 6, 7% de queda. E isso com certeza daria bons swing trades de venda, perfeito? Nós separamos para essa semana, já que vivíamos a consolidação, perfeito? Ativos tanto para compra quanto para venda, né? E é claro que os ativos de compra não foram nenhum para frente, né? Aliás, foram, né? TRPL4, saiu notícia dela ontem, ela subiu bastante, ontem recuou um pouco. Essa aqui até foi para frente, mas ações como Itube, ações como CESP, né, já romperam os pontos de suporte e principalmente se o mercado perder força a partir daí, eu acredito que podem sair boas vendas, perfeito? Mas o que a gente precisa para realmente acreditar que esse movimento pode ser o movimento mais forte de baixa é o rompimento. Muita gente, mas muita gente, me pergunta do tal do oco no Ibovespa. André, tem o oco no Ibovespa? Tem o oco no Ibovespa? André, e aí, dá para operar vendido? Ah, porque o oco do Ibovespa? Pessoal, uma figura só passa a ter algum valor após o rompimento, que é quando você consegue melhorar muito o teu gerenciamento de risco, porque você tem uma alta probabilidade daquela figura se confirmar e se transformar num grande movimento. E principalmente num rompimento como esse que tem no Ibovespa, você conseguiria risco pequeno, perfeito? No fluxograma da estratégia de reversão de tendência, o que a gente fala é que você tem que ter onda 1, a onda 2 em formação e no rompimento da onda 2 ou no pivô de baixa do gráfico de 60, a gente vai pensar na venda com stop no topo desse pivô. Então, olha só, o Ibovespa estava lá em cima, desceu aqui, subiu e se a partir daqui começar a descer de novo, a gente vai poder vender no rompimento desse fundo, né? Então, aqui a gente teria uma possibilidade de venda e aí o stop, que antes era lá em cima, vem para o topo aqui desse gráfico de 60 minutos, tá? Ou poderia ser aqui também, né? Mas você fica com um stop muito mais curto, então você tem aí 3, 4 mil pontos de alvo, 500, 600, 700 pontos de risco. Isso eu estou falando do Ibovespa, imagino que para a maioria das ações você vai ter exatamente essa condição, perfeito? Agora, evitem, principalmente nesses ativos mais ligados ao Ibov, tradear essa consolidação, perfeito? Hoje, pelo menos o que a abertura nos faz crer, vai ser um dia de queda, mas espera isso aí romper, espera a parte final do dia para a gente entender que esse candle vai fechar abaixo desse rompimento, para que você comece a ficar mais animado para fazer operações mais longas com Petrobras, com Vale, com as siderúrgicas e até mesmo com os bancos ainda que não deram entrada, perfeito? Bom, vamos responder perguntas de vocês, como sempre aí peço para que vocês coloquem, além do ticker do papel, se estão comprados, vendidos ou se querem comprar ou vender, tá ok? Vamos lá. Fale de CROT 3, por favor. Então, enquanto não tem outro tipo de pergunta, tá? Vamos respondendo aqui, mas por favor, coloque para mim, você está comprada, vendida, quer comprar, vender, fica mais fácil da gente responder algo mais próximo do que você quer, tá? Bom, o CROT 3 está em tendência de alta, acabou de romper o topo anterior, passando por um recuo. Não vejo nenhuma operação de compra ou de venda, não sei se você está comprado ou não, ou se está querendo vender, enfim, mas eu não vejo nenhuma operação a ser feita nesse momento, tá? Bom dia, GGBR4 para compra. Bom, vamos lá.
GGBR4 para compra. Bom, esse é o gráfico diário da GGBR4 e ele se parece muito com o gráfico do Ibovespa, tá? Então eu já vou te dizer que, por enquanto, não dá para pensar em operação em GGBR enquanto ela se mantém aqui na consolidação, tá ok? Agora, se tivermos o rompimento dessa consolidação, né, a gente pode até pensar em operação com ela. Agora, ao invés, Aline, de você focar na compra, eu acho que você poderia focar na tendência, tá ok? Olha só, a GGBR no gráfico diário, ela tem trade tanto para cima quanto para baixo, tá? Se ela cair e romper fundo, vai ser onda 3 para baixo, se ela subir, vai ser mais uma onda de alta, perfeito? Os pontos que eu marquei lá no gráfico diário são esses que eu vou marcar aqui agora em preto, tá certo? Então, olha, o teto seria esse, o fundo seria esse, tá ok? Bom, aqui a gente já tem também uma resistência, tá? Então, para compra de GGBR, o que eu faria é, no rompimento desse topo dos 60, eu entraria, por exemplo, com 50% da minha posição e no rompimento desse topo aqui, com mais 50% da minha posição, tá ok? Eu acho que para não deixar passar uma subida muito forte dela sem você estar posicionado, vale até a pena pegar o rompimento desse gráfico de 60. Mas só ficar com a mão cheia a partir desse ponto, que é aqui onde a gente vai ter mais claro a possibilidade dela fazer realmente uma grande onda e chegar aqui de volta nesse 7,50, tá ok? Mas o que eu não gostaria era que você fechasse a sua mente para uma outra possibilidade em GGBR que eu vejo neste momento ser até mais plausível, que é a possibilidade de fazer uma venda. GGBR tem um ponto de suporte aqui nesse nível de 5,50, que se for rompido, eu não teria nenhum problema em fazer uma venda com ela, com stop acima deste ponto, tá ok? Então, na GGBR, assim como em boa parte do mercado, eu enxergo essas duas possibilidades, tanto de compra quanto de venda, então é bom ficar atento com esses pontos todos, perfeito? Smiles, para compra. Então, olha só, a compra de Smiles, Daniela, na minha opinião, já aconteceu. Ela foi aqui no rompimento de 42,95. E eu, particularmente, sou muito chato com o ponto de compra, tá? É o melhor momento, primeiro porque você não está envolvido emocionalmente com o ativo, você não está comprado, não está vendido. Você pode calcular risco, você pode calcular alvo, você pode calcular tudo que é possível, tá certo? Com quanto papel você vai entrar na operação, qual vai ser o risco da tua carteira. Depois que passa esse momento, passou. A gente precisa esperar a partir daí uma outra configuração gráfica com todos aqueles preceitos da sua estratégia para que você tenha uma próxima entrada. Neste momento, eu não vejo essa entrada em Smiles, tá ok? Para mim a entrada já aconteceu, não vejo mais aí nenhuma possibilidade de trade neste momento com Smiles, tá? Venda em YouTube. Também já aconteceu, o Cris. Olha só, foi aqui no rompimento de 28,74. Provavelmente ela já vai abrir aqui perto dos 28. Então, já também passou o ponto da venda com o YouTube, tá? Vamos lá, estou vendido em Vale R11. Ah, Marcelo, não dá para saber, tá? Aí opções aí já Fibre 3, até porque eu nem faço ideia de qual é o strike, né? Comprado em Fibre 3 Embraer. Marlon, eu fico até preocupado, cara, porque eu imagino como você deve estar sofrendo, porque a coisa mais difícil que tem é ficar comprado na tendência de baixa. Talvez mais difícil que isso seja só torcer pro Flamengo nos últimos 15 anos. Eu sei o que é isso, né? Porque a gente... Ontem até foi bom que o Flamengo ganhou do Cruzeiro e tal, mas quando acontece isso a gente dá graças a Deus, nem comemora, né? Mas é muito difícil ficar comprado nessas duas aí, né? O que eu acho que você tem que fazer é, tanto uma quanto a outra tem tendência de baixa, então bota um limite, né? Na tendência de baixa eu sei que a tendência é cada vez cair mais, então eu preciso pelo menos botar um limite nessa operação. Por exemplo, Embraer eu estou comprado, mas se cair até abaixo dos 17 eu caio fora e a partir daí vou operar só tendência, né? Eu acho que é o que tem a fazer, tá? A tendência de baixa, a tendência é que caia, não tem nenhum elemento gráfico apontando para cima, então é melhor botar um limite e sair dessas operações do que continuar insistindo
e tendo que contar com a sorte de vir uma reversão, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver. André, bom dia. Gosto de day trade, estou procurando uma vendinha hoje. Daniel, day trade é com o mercado aberto. Eu não sei o que vai ter o melhor gerenciamento de risco, então precisa o mercado abrir para a gente saber o que vai estar mais interessante, tá? André, você pode dar uma olhada em BBDC4 para compra no swing trade? Vamos lá, Robson. BBDC4. Vamos dar uma olhada em BBDC4. Eu também, Robson, eu vou fazer igual fizemos com o GGBR. Vamos para o gráfico de 60 minutos, tá certo? E vamos explorar mais possibilidades do que só compra, tá? Porque tanto faz se a gente compra ou se a gente vende, né? O que a gente quer mesmo é ganhar dinheiro, né? Então vamos pensar o seguinte, o gráfico diário dela não me agrada, mas eu concordo contigo que se tivermos um rompimento desse ponto no gráfico de 60, pode ficar interessante para uma compra, tá certo? Mas eu não queria que você fechasse os olhos para esse fundo aqui, tá? Porque se o mercado cair e romper esse fundo, vai sair daqui também uma boa venda, tá? Então, BBDC tem claramente uma consolidação, mas fique atento, tanto com esse fundo para venda, quanto com esse topo para compra, tá? Eu acho que essas duas operações vão ser bem interessantes. E eu aposto, inclusive, muito mais, né? O ponto é 23 e 28, tá? E eu aposto muito mais até no rompimento para baixo, tá? Só um segundo, pessoal. Bom, então eu aposto até muito mais no rompimento para baixo, mas a minha aposta, o mercado não está nem aí para ela, né? Fique atento aí com o que vai acontecer, porque podem sair boas operações desses bancos aí, tá? Vale 5 na venda, vamos lá. Vale 5. Bom, esse aqui é o gráfico diário de Vale 5. Também é um gráfico que dá para você possibilidade tanto de imaginar uma compra quanto uma venda, né? Se você vier para os 60 minutos, fica pior ainda, porque os 60 minutos mais algum tempo o difusor cruza para cima, se ela se mantiver, e você tem uma possibilidade de onda 3 para cima. Então, dá para pensar em compra e a venda em Vale começa, na minha opinião, abaixo de 11,64, tá? Se tivermos esse rompimento aqui, você pode fazer a mesma coisa com o GGBR, entrar com metade da posição e assim que ela perder o fundo que está perto aqui dos R$11, entra com a outra metade. Por enquanto, assim como em boa parte do mercado, só consolidação, tá? Com todo respeito ao André, mas a análise técnica nos últimos dias não tem ajudado em nada. Com todo respeito também, Araão, talvez você esteja usando informações ou análise técnica de uma forma incorreta. Te digo porque tem funcionado muito bem, né? A análise técnica fala o seguinte: em momentos de tendência de alta você compra, em momentos de tendência de baixa você vende, em momentos de consolidação você fica de fora. Tenta ficar de fora ou imagina como seria interessante se você tivesse ficado de fora nos últimos dias e respeitado a análise técnica, né? O tanto que você teria de ganho, ganho de não ter se estressado, de não ter se incomodado, de não ter tomado um monte de stop, né? Com certeza você teria um ganho e até um ganho financeiro. Só se você não perdeu, né, já está muito bom. Então tem funcionado muito bem no swing trade e análise técnica. Ela tem avisado na maioria dos ativos que não é momento de operação, é momento de ficar de fora. Eu vi o Visão Técnica de sexta-feira passada do Bo falando, né? Ele falou o seguinte: se você não é day trader, fique fora do mercado. E aí eu vejo os comentários embaixo, ele está falando besteira, porque está incentivando o pessoal a fazer day trade. Não era nada disso, né? Ele estava falando que, olha, no day trade tem um monte de possibilidade de operação, mas no swing trade não tem, porque o mercado passa por um momento de indecisão. E se o Bo falou isso, eu acho a mesma coisa, eu estou falando para vocês aqui também, que é o momento de ficar de fora, na maioria dos ativos, né? E quem usou isso da análise técnica se deu muito bem. Então eu também discordo de ti com todo respeito. Eu acho que a análise técnica está funcionando muito bem. Momento de ficar de fora. Está ganhando mais quem fica de fora, tá? Vamos lá, comprado em Alpa 4.
a gente também, eu dei indicação de Alpa 4, o Douglas, nas últimas 4 semanas. Essa semana não deu entrada ainda, mas se ela passar 10,10, eu acho que vale muito a pena, tá? Mas ela não está andando, o mercado está caindo, ela está ficando lá no topo por um motivo simples, ela está mais forte, né? Se tivesse fraca já tinha caído, né? Mas infelizmente ela não está andando, vamos ver se ela ganha corpo aí, tá? Agora, é aquela história de fé cega e pé atrás, né? Então eu continuo acreditando que vai subir, se não subir, stop abaixo de 9,50, tá? Vamos lá. Comprado em Ambev. Puxa vida, né? Essa aqui é muito difícil aqui. Eu me lembro, eu me lembro de quando ela chegou de volta aqui no 19,50, né? O tanto que eu falei, mesma coisa de TSA, lembra de TSA? Ó, e TSA 4, toda vez que ela chegava aqui nessa região dos R$8, a gente falava, pessoal, vale a pena cair fora. Aqui é uma barreira difícil de ser superado, né? Então, sai a 7,90, a 7,80 e bota uma ordem para comprar de novo a 8,10, 8,11, porque ela precisa superar essa resistência para ir para frente. Mesma coisa de Ambev, né? A Ambev tem essa resistência dos 19,50 até os 20 há um ano e meio quase, né? E que ela não passa. Então, realmente não vale a pena ficar comprado em Ambev nessa região. Ela voltou a cair, está num ponto até de suporte. A gente conseguiu até, numa das poucas vezes que eu falo de opções, né? Na verdade, nesse último vencimento aí, foram as 3 operações que a gente fez com opções, né? Mas não é tão comum que seja dessa forma. A gente conseguiu pegar aqui o que eu chamo de onda 3, né? Não sei que nome vocês dão aí. Essa queda de Ambev, eu não sei se vocês já perceberam. Se não perceberam, dá uma olhada. A opção de Tube, por exemplo, de Petrobras, de Vale, tem uma gordura do caramba, né? Os ativos fora do dinheiro valem 60, 80, as opções fora do dinheiro 80 centavos. Dá uma olhada nas de Ambev, não tem 1 centavo de gordura, né? A opção com strike de 19,45, quando ela estava aqui a 19,10, ela estava valendo exatamente 35 centavos, ela tinha 0 gordura, né? Então é fácil se você... mas a Ambev tem uma volatilidade menor. Perfeito. Mas se vocês enxergam a possibilidade de movimentação em Ambev, você tem uma opção praticamente 0. Você vai trabalhar, cara, comprado ou vendido em Ambev. Na verdade é isso, e sem 1 centavo de gordura. É bem interessante, inclusive, né? Agora, depois dessa queda toda em Ambev, eu concordo contigo que esse é um ponto, pode ser um ponto de suporte, né? Você traçando aqui uma linha de tendência, você percebe que esse é um ponto que a Ambev costuma reagir. Mas coloca teu stop abaixo de 18,30. Abaixo disso, realmente não vale a pena ficar na operação, tá ok? Agora, eu tô vendo um comentário que Ambev é segurança. Cara, isso é a maior besteira do mundo, sabe por quê? Ambev é a segurança hoje, mas ontem era Pão de Açúcar, antes de ontem era Embraer, mais atrás eram as empresas de energia elétrica, mais atrás era Vale, mais atrás eram os Minas. Todas essas caíram. O ativo só é de segurança enquanto ele está lá em cima consolidando e subindo pouco. Quando começa a tendência de baixa, o cara sai do papel e vai procurar outro, tá certo? Então, hoje podemos dizer que a Ambev é um papel que se segurou nos últimos 3, 4 anos. Mas isso não dá nenhuma garantia de que ele vai se segurar nos próximos meses ou até nos próximos dias, tá certo? Um dia a coisa reverte para todos os papéis, e aí você vai ficar comprando Ambev porque alguém falou que é um papel de segurança e o negócio vai cair 40, 50, 60, 70%. Ah, mas isso é muito improvável. Assim como era improvável acontecer isso com o Pecar, né? Porque simplesmente era um ativo que nunca tinha entrado em tendência de baixa, né? Se você pegar um gráfico mensal de Pecar, você vai perceber que desde que tem o gráfico dela, ela tem tendência de alta, uma alta menos consistente até 2008, depois uma alta forte, aí faz 12 anos que só sobe, então é um papel de segurança até não ser mais e cair 50%, 60% do valor, né? Então, muito cuidado com isso, tá certo? Não vai cair nessa, a não ser que você trade valor, aí não tem nada a ver com análise técnica. Se tradear preço, se tradear análise técnica, tem que ter stop. E, no caso, stop abaixo aí de 18,30, perfeito? Vamos lá. Compra de CEMIG 4. CEMIG 4.
Bom, eu não vejo nenhum elemento gráfico aqui que aponte para uma compra ou que aponte para uma alta do papel. No gráfico diário você não tem isso, também não tem no gráfico de 60 minutos. Mas eu acho que tem até um trade para fazer em CEMIG, né? Não é comprado. Mas no rompimento desses 5,15, se você achar um stop perto desses 5,50, 5,60, dá até para pensar em venda em CEMIG, tá ok? Mas por enquanto não tem elementos gráficos aí apontando para compra, tá? Compra em Braskem. Bom, é a mesma coisa de CEMIG, não tem nada dizendo aí, não tem nenhum elemento gráfico que aponte para cima, né? Só aponta para baixo, tá? Então não dá para recomendar isso não, tá certo? Venda em Magazine Luiza. E é engraçado, né? Que vocês querem comprar tudo que está em tendência de baixa e agora querem comprar tudo que está em tendência de baixa e vender o que está em tendência de alta, né? Dá uma olhada aqui em Magazine Luiza, né? Isso aqui é um ativo que faz topos e fundos ascendentes ou um ativo que faz topos e fundos descendentes? É um ativo que faz topos e fundos ascendentes, né? Então tem como pensar em venda, né? O primeiro ponto aqui onde a gente vai pensar em venda é exatamente no rompimento do fundo. Antes disso não dá para pensar, tá? Ou seja, tem que cair ainda 6, 7% para a gente começar a imaginar que isso aí é uma onda 1 e, portanto, no final da 2 a gente consegue fazer uma venda de onda 3. Mas aí precisariam pelo menos aí mais 15 pregões. Por enquanto não dá para pensar em venda de Magazine Luiza, né? Mas se quer vender, dá uma olhada na CEMIG que a gente acabou de falar, dá uma olhada na Braskem que a gente acabou de falar, tá ok? Posso falar de Usiminas? Claro, Usim 5. Usiminas, como boa parte do mercado está vivendo uma consolidação aqui nessa região, uma consolidação bem larga, assim como são todos os movimentos de Usiminas, né? Movimentos muito fortes, né? Então, no gráfico de 60 minutos, ela estava caindo, parecia que ia romper essa consolidação para baixo. Ontem fez um belo movimento. Tem compra aqui ou você indicou compra? Não. Ah, mas tem um volume bom. Cara, para quem olha volume, tomara que tenha comprado bem no início do dia, né? Eu olho outras coisas, né? Principalmente, né, a reversão de tendência com esse indicador. Ele não está cruzado para cima, então qualquer coisa que ela suba aqui, quem olha volume pode comprar, mas eu não tenho compra segundo a minha estratégia, tá? Acredito que no rompimento desse topo, ela vai dar um sinal muito bonito para quem comprou lá embaixo e para quem não comprou, o risco agora de uma entrada fica muito grande. Então eu não me aventuraria também de pensar na compra agora não, ok? Vamos lá. Compra em Cosan 3. Vamos lá. Cosan 3. É um ativo que ainda tem tendência de alta. O fundo anterior dele está aqui muito embaixo, né? Mas agora não dá para comprar. O que o Alex, você precisa de um pouco de... A direção é essa, só precisa de um pouco de paciência, né? O que acontece com o Cosan é a história dos 3 tempos gráficos que precisam estar olhando para o mesmo lado, né? Então, o gráfico semanal está acima da média de 72, o gráfico diário voltou na média, você pode usar uma estratégia de correção na média para entrar na operação. O que você precisa a partir daí é o gráfico de 60 minutos olhando para o mesmo lado que você. Você percebe que neste momento o gráfico de 60 minutos tem tendência de baixa. Então quando eu falo ter paciência, é esperar o pivô de alta e o rompimento desse pivô no gráfico de 60 minutos. Você tendo isso, já dá para pensar em entrar na operação, tá ok? Vamos lá. Comprado em Cielo. Ciel 3. Gráfico diário, vamos lá. Bom, é um gráfico bem interessante, tá? Não vejo... Eu já enxergo em Cielo, né? O que eu vejo também em Vale, em GGBR e tudo mais, né? Ou seja, a gente poderia vir aqui em Cielo, né? E traçar o mesmo que a gente fez com o Ibovespa, com Vale, com GGBR, um monte de ações, né? Um momento aqui de indefinição. Mas aqui, como ela ainda corrigiu, ainda tem tendência de alta, que o outro fundo está muito lá embaixo, é muito melhor estar comprado do que vendido. Eu pensaria num stop
abaixo de 1,39, tá? Para sair dessa operação no rompimento do fundo do gráfico de 60. E se você for um trader que faz operações mais longas, eu acredito que o stop máximo é exatamente abaixo de 30,80. Só abaixo desse ponto é realmente que Cielo sinaliza aí uma queda com mais contundência, uma queda mais forte, perfeito? Bom, 9h40 já, nosso horário acabou, agradeço muito a presença de todos. Eu fico triste aqui que infelizmente a gente não consegue responder todo mundo, mas eu tento responder aqueles ativos que são pedidos e que eu consigo ver aí com bastante cuidado, porque não adianta a gente focar na quantidade e trocar isso por qualidade, faz muito mais sentido, perfeito? Mas vocês têm o dia inteiro para continuar me perguntando e eu continuar respondendo, e aí quem sabe com o dia inteiro eu consiga responder todo mundo. Eu estou a partir de agora na sala de análise da Clear, que assim como a Infomoney também é gratuita, então fica o convite para vocês participarem lá. Deixa eu colocar aqui como você vai fazer. É só entrar aqui no site da Clear, clear.com.br, vem aqui clicando nesse banner Trade Room, você clicou aqui, vem embaixo aqui em visite a sala de análise, e aí você vai ter aqui, colocar o nome, clicar em login, vai abrir uma plataforma e eu estou lá durante todo o pregão para ajudar todo mundo na tomada de decisão, mas sempre focado na qualidade. Se você entrar lá pela primeira vez, você vai ver sempre eu no começo do dia freando todo mundo, porque o pessoal tem a mania de querer comprar às 10h01, né? E não consegue esperar nenhum movimento, né? Então o que acontece? Quando o gap é de alta, as primeiras 150 perguntas é o que a gente vai comprar, né? E quando o gap é de baixa, as primeiras 150 perguntas é o que a gente vai vender, né? E a única coisa que eu já falo de adiantado para vocês é que lá a gente não está para fazer operação, a gente está para seguir uma estratégia, porque fazer uma operação não significa ganhar dinheiro. Se você usar a minha estratégia no longo prazo, né, a chance de você ganhar dinheiro é muito maior do que a de quem só quer fazer uma operação, né? Então, lá o foco é esse. Espero que vocês consigam passar lá mais tempo com a gente. Deixo para todos um grande abraço e amanhã, se Deus quiser, às 9h a gente está aqui de volta para mais uma abertura, mais um Bom Dia Mercado. Até lá, pessoal. Tchau.